Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 16 de setembro, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Então, vamos falar sobre o nosso fogão, né? Que, por uma questão de resultados, né? Acaba tendo, na próxima quarta-feira, amanhã, né? Uma oportunidade de assumir ali a posição no G4, porque ontem o Cruzeiro acaba vencendo o Bahia, né? E o Bahia continua ali ao alcance do Botafogo. Então o Botafogo vai fazer agora o seu jogo a menos, então pode aí conquistar 3 pontos, alcançar o G4 e depois, num futuro, pensar até mesmo num confronto direto contra o Bahia. E aí você abre vantagem, né? É sempre bom lembrar que nesse tipo de campeonato você deve sempre projetar os confrontos diretos. Você sabe, nós vamos ter agora confronto direto contra o Flamengo, nós vamos ter confronto direto contra o Bahia, nós vamos ter um confronto direto contra o Cruzeiro, contra o Mirassol nós vamos ter 2 confrontos diretos, né? Um amanhã, essa partida de amanhã ainda é a partida do primeiro turno, e depois a partida do segundo turno. Então, tudo isso são partidas de 6 pontos. Partida de 6 pontos. Lá na Europa, os clubes de primeira linha, né, de linha intermediária, eles procuram traçar projetos dentro daquela faixa, né? Vamos supor, ali você tem na primeira linha Liverpool, atual campeão, Manchester City, Arsenal, Manchester United, por que não dizendo, clubes de maiores investimentos, né? E você tem ali aquela primeira linha. Então eles estão sempre ali tentando ficar próximos uns dos outros. Agora tem o Newcastle, que tem feito bom investimento, mas geralmente são esses 4, 5 clubes ali. Diferentemente do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro ali você tem até 8 clubes ali disputando sempre as primeiras colocações. E em algum momento um deles se desgarra, ou um grupo se desgarra, e os outros acabam ficando para trás. Mas na busca mesmo por essa façanha, né, da conquista de títulos, o Campeonato Brasileiro é muito mais forte do que os outros. E tem razão para isso. Você sabe, as viagens aqui no Brasil são muito longas, os campos aqui no Brasil são muito diferentes um do outro, principalmente naquilo que faz realmente a diferença, né? O que faz realmente a diferença num estádio não é a sua capacidade, não é a sua localização, nada disso. O que faz diferença é o gramado, é o estado do gramado. Lá não, lá eles fazem as suas partidas, todos os clubes em gramados de mesmo nível. Uns um pouco melhor do que os outros, mas os gramados são o mesmo nível. O mesmo futebol que o Salah joga lá no Anfield, no campo lá do Arsenal, no Etihad, né? Tem lá o Etihad Stadium, né? Então, tem muitos gramados lá. Ele faz lá no campo do Watford, do time lá da 5ª divisão, tem o mesmo gramado. Então todos os jogadores atuam em alto nível em todos os tipos de campo, correto? Então aí fica mais fácil você traduzir para resultado a sua superioridade, porque os campos são iguais. Aqui não. Aqui, quando você vai no Alfredo Jaconi é um gramado, quando você vai no Beira-Rio é outro tipo de gramado, quando você vai na Arena do Grêmio é outro, quando tu vai lá no Mineirão é outro, quando tu vai na Arena MRV é outro, se você vai para o Estádio Independência é outro.
você vai no Morumbi é um, se você vai na Vila Belmiro é outro, se você vem no Maracanã é um, no Engenhão é outro, cara. Então é uma confusão danada. Na Fonte Nova é um, no Barradão é outro. É complicado, fica muito complicado em virtude dessa discrepância, né, do estado dos gramados. Mas o Campeonato Brasileiro é muito competitivo. Então é bom se ter essa projeção, né? É bom se ter essa projeção. Quando você, por exemplo, o Botafogo deixou escapar a oportunidade de ter assim condições de perseguir os primeiros colocados. Então agora, cara, você tem que lutar você tem que se manter superior do quarto para baixo. Porque do quarto para cima você não vai. Quarto colocado, né? Pode ser, não fique bem explicado. Do quarto colocado para cima você já não vai ter condições de pegar. Vai ser muito difícil você alcançar alguém que está lá em cima. Agora, do quarto para baixo você também não pode deixar esses times te alcançar. Então, quando você vai jogar contra esses times, você tem que fazer resultado. Você tem que fazer resultado. Esse agora é o nosso campeonato, né? Se manter ali no G4, para quê? Libertadores, fase de grupo e Copa do Brasil. E ter acesso à Copa do Brasil. Porque fora isso, vamos ficar de fora da Copa do Brasil. Então o Botafogo agora está em preparação para o jogo aí contra o Mirassol. Provavelmente vamos ter o desfalque do goleiro Neto, que saiu com uma lesão, né, na coxa. Sentiu alguma coisa na coxa, um desconforto, uma fisgada. Não se sabe ainda se tem um grau de lesão ali. Vai se fazer os exames. Então, mas provavelmente amanhã com certeza não vai jogar. Provavelmente não. Com certeza não vai jogar. E nós vamos ter aí algumas situações. Eu estava vendo agora aí o TF, né? Até não vi direito, porque estava fazendo o meu café da manhã. Meu café da manhã, e aqui é na rua, eu moro na rua principal, numa rua de passagem, né? Muito movimentada, então toda hora passa carro, e aí eu não posso aumentar a TV, porque a minha esposa está dormindo, né? Então passa carro e eu não escuto direito. Mas ele estava falando sobre jogadores que vão ter o seu contrato por vencer, né? Alguns no final do ano, outros no próximo ano, e aí questionando, né, as questões de negociação. Como é que o Botafogo está nessa negociação? Falou alguma coisa do Matheus Ponte, se não me engano. O Matheus Ponte, você já sabe a minha opinião sobre o Matheus Ponte. O Matheus Ponte, eu falo desde antes daquela tragédia de 2023, eu já falo do Matheus Ponte. Cara, esse cara precisa de mais oportunidade. Esse cara é um jogador excelente. Ele não foi à toa considerado o melhor lateral direito do Mundial Sub-20 pelo Uruguai. Ele, tem que dar mais. Então, parece que agora o Matheus Ponte também merece, cara. Nós já não estamos mais perseguindo os primeiros colocados. Já não estamos. Então, nesse caso do Matheus Ponte, que ele rende, que ele traduz dentro do campo aquilo que se espera dele, logicamente que sem ritmo, você não pode esperar um jogador nota 9, nota 9,5, nota 8. Você vai ter sempre o Matheus Ponte ali entre o 7,5, o 7 e o 8. Numa partida excepcional, 8,5. Você vai ter o Matheus Ponte dentro desse nível de atuação, de nota 7 a 8,5. Né? Agora, com ritmo, cara, eu acredito muito no Matheus Ponte. Eu gosto muito do tipo de jogador Matheus Ponte. Então, é por aí. E você sabe também que há algum tempo, né, eu venho fazendo a minha listinha ali de jogadores. Ah, Celso, por que você só bota aí os jogadores brasileiros? Cara, porque os jogadores brasileiros são mais fáceis de achar. São mais fáceis de achar. Correto? Porque se eu for botar todas as nacionalidades, cara, vai aparecer muita gente. Eu estou fazendo essa busca de jogadores brasileiros. São jogadores aonde você pode negociar com uma moeda
mesmo sendo o valor em euros, né, o valor em euros, mas você pode negociar com uma compra num baixo valor. Por exemplo, aqui eu já estou aqui com a lista dos zagueiros. Eu já fiz a lista dos laterais direito, eu já fiz a lista dos laterais esquerdo, eu já fiz a lista do zagueiro. Ainda não coloquei aqui porque eu estou separando. Eu estou separando, mas já está tudo ali, numa pastinha, lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, está tudo aqui. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Um zagueiro que hoje joga Henry. Não está na ordem, mas eu peguei um Henry. O Henry, hoje, ele joga no CRB de Alagoas. Esse zagueiro, ele é do CRB de Alagoas. Ele tem 23 anos, 1,91 m. O contrato dele termina em 2027. O preço dele ali é 1 milhão de euros, pelo que está ali. Você pode chegar ali com 700 mil euros. Você pode chegar ali com 700 mil euros. Já tem jogadores que têm um preço de 3 milhões de euros, mas ele já está na Europa. Ele já está lá na Europa. Numa liga um pouco inferior, mas ele já está na Europa. Então o clube que vai vender ele dentro da Europa já vai vender o jogador que vale 3 milhões de euros, já vai vender ele por 7, por 8. Correto? Vai vender ele por 7, por 8. Então, já fica mais difícil você chegar numa contratação. Você pode ver o caso até do Vitinho, né? E do Danilo. O Danilo custou 20 milhões de euros. O Vitinho custou lá seus 8, 10 milhões de euros. Nem lembro o valor do Vitinho. Mas é assim. Correto? Se o Danilo tivesse no Brasil, teria sido vendido ali para o Botafogo por 5 milhões de euros. Mas venderam por 20. Por quê? Porque você está comprando algo que está já na prateleira do top, né? Na prateleira do top. Então, eu fiz essa relação, né? E agora eu vou dizer para vocês a relação dos zagueiros. Mais uma vez eu falo. Só pesquisei zagueiros brasileiros, que podem estar jogando em clubes brasileiros, né? E podem estar jogando também na Europa. E você vai lembrar que alguns nomes já foram ventilados, inclusive, no Botafogo. Então é uma oportunidade para o Botafogo ir agora ao mercado, já começar a fazer seus contatos, cara, para visar 2026. Para visar 2026, porque não é possível que o John Textor e o próprio Botafogo, o próprio staff do Botafogo, administrativo, técnico, entenda que foi feito um bom trabalho. Cara, não foi. Não foi. Você já viu, eu já coloquei aqui uma lista de jogadores que eu dispensaria. Já, e vendo até pelo TF, alguns jogadores que vão vencer o contrato, eu já dispensaria mais. Eu não renovaria. Eu buscava ter algum lucro com esses jogadores. Por exemplo, Marlon Freitas. Marlon Freitas veio de graça. O contrato dele termina agora. Cara, se veio de graça, se tu ganhar aí 5, 10 milhões de euros, 6 milhões de euros, tá bom. Tá bom. Ele já se pagou. O Marlon Freitas já se pagou. Correto? Precisa modernizar. Mas precisa também de jogadores com intensidade, com capacidade. Correto? Então você tem que modernizar e você tem que buscar os jogadores corretos, os jogadores certos. Eu só estou procurando, no momento, jogadores brasileiros. Quando eu vou fazer uma outra busca, com todas as nacionalidades. Porque aí eu não fico... Porque eu não fico aí procurando, eu quero argentino, eu quero uruguai, eu quero boliviano, eu quero peruano, eu quero... Não, eu já vou botar lá todas as nacionalidades e eu vou vendo se tem algum que me interesse. Ele tem que ser bem visto aos meus olhos. Aí eu separo, incluo nessa lista que eu já tenho, já comecei a fazer, e aí vou disponibilizando. Vou falando, esse jogador é bom. Cara, tem muitos jogadores que você vai ver há anos, pelo menos 2023. Eu já falava sobre esse jogador. Eu falava, cara, eu vou só te dar exemplo. E eu vou depois, jogador que eu já falava, que, até se machucou, veio pro Grêmio. Balbuena. Falava, cara, Balbuena, Botafogo precisa de um zagueiro, Balbuena. Outro zagueiro tá no São Paulo, Rafael Tolói. Ganhou da gente agora, Rafael Tolói. Fala, cara, esse cara tá lá na Itália, já não tá mais
no alto nível italiano, né? Ele era da Lazio. Então eu falava, cara, Rafael Tolói, cara, é um zagueiro que tá lá esquecido, ninguém... Iago Maidana foi do Sport, foi do Coritiba, se não me engano. Iago Maidana, não, do Coritiba não. Ele foi de um time lá do Sul. Iago Maidana, ele era do Sport e América Mineiro, depois veio pro América Mineiro. Cara, falava sobre esse jogador, Iago Maidana, falava sobre o Canóbio, e inclusive do Canóbio, eu falava e falo ainda do Atlético Paranaense. Cara, esse clube caiu para a segunda divisão. Esse clube não vai manter jogadores com alto salário. Vai lá e contrata, como é o caso do Lucas Esquivel, como é o caso do João Cruz, né? Tá lá. Naquela época eu falava inclusive do Mastriani, porque o Mastriani ele estreou no Atlético Paranaense, no campeonato paranaense que ele estreou com 5 gols numa partida. Primeira partida dele foi 5 gols, correto? Então eu falava tudo sobre esses jogadores, muitos jogadores eu falava. Canóbio, o Soteldo, o Soteldo que na época acabou indo pro Grêmio. Eu falava sobre esses jogadores, correto? Então, muitos jogadores, você pode ver nos vídeos passados que estão todos lá. Mas vamos lá, os zagueiros, que já está terminando aqui meu tempo. Eu vou falar sobre o zagueiro. Ó, zagueiro, começo com Lucas Fasson. Ele aqui no Brasil jogou no Atlético Paranaense. É um zagueiro canhoto. Tem 1,87 m. Hoje ele tá lá no Louco Moscou. Mas quando você vai ver esse jogador, ele joga em 4 posições. Ele joga de zagueiro pela direita, embora sendo canhoto. Ele joga de lateral esquerdo e ele joga de meia. Então, cara... E o preço dele lá tá como 3 milhões de euros. Outro, Gustavo Martins. Gustavo Martins, você já ouviu falar. Botafogo pegava ele há pouco tempo. Zagueiro do Grêmio. 1,91 m, tá lá no Grêmio. 3 milhões de euros. É destro. Correto? Outro zagueiro, Zé Vitor. 1,89 m, 24 anos. Está no Nacional de Portugal. 2 milhões de euros. Zagueiro canhoto. Henrique, acabei de falar dele, 23 anos, está lá no CRB, 1,91 m, 1 milhão de euros, destro. Ítalo Fernandes, esse jogador também é interessante porque joga em 4 posições. Ítalo Fernandes, ele hoje pertence ao Ural, provavelmente lá da Ucrânia, de algum lugar na Rússia, em algum lugar lá. Tem 23 anos, 1,95 m, e é canhoto. Ítalo. Kaique Rocha. Tá no Casa Pia de Portugal. Ele tem 24 anos, 1,95 m, 3 milhões de euros. É destro. Aqui ele jogou no Internacional e no Atlético Paranaense. O Ítalo jogou no Figueirense. Ele era do Figueirense. O Henri jogou no Palmeiras e no Mirassol. Então, Kaique Rocha, eu já acabei. Rodrigo Guti, outro zagueiro interessantíssimo. Rodrigo Guti, 24 anos, 1,92 m e tá nos Talheres da Argentina. Tá no Talheres da Argentina. Aí você já vê que ali o nível de valores já é menor. Mesmo ele estando num time estrangeiro, já é menor. Por quê? Porque tá na América do Sul. Correto? Então, o Rodrigo Guti, o preço dele é 2 milhões e 800 mil euros. É destro. Né? Tem 1,94 m, joga em 4 posições da defesa. É um jogador que pode ser interessante. Né? Luan Patrick, você deve lembrar também do Luan Patrick, porque ele atuou aqui no Atlético Paranaense e atuou no Bragantino. É destro, tem 23 anos, 1,90 m, tá no Estrela Amadora de Portugal. Tem o Davi Souza. Lembra do Davi Souza? Aqui no Botafogo ele era chamado de Souza. Então entrou na lista, porque eu sempre gostei do Souza. Vai lá nos meus vídeos passados que você vai ver. Ó, se eu fosse o Botafogo eu não dispensava o Souza. Se eu fosse o Botafogo eu não dispensava o Souza. Tá lá. Vai lá que você vai ver vídeos passados. Correto? Tá no Casa Pia de Portugal. Custa 700 mil euros. Né? Não, 700 mil euros. E o último é o João Vale. 1,86 m, né? Tá do Policia, não sei de onde é esse time, 700 mil euros, 1,86 m,
23 anos e é destro também. Jogou aqui no Atlético Paranaense e jogou no Ituano. Então você vê aí 10 nomes para a zaga só de zagueiros brasileiros que estão ou atuando no Brasil ou no exterior e que, cara, para 2023 você tem. Cara, você tem Caio Pantalhão que você vai manter. O Barbosão da Massa, cara, não sei se o Barbosão da Massa vai querer continuar. Você deveria manter o Barbosão, assim como o Bastos, né? Você vai ter Caio Pantalhão, Bastos, você vai ter o Barbosa, você vai ter o David Ricardo. Cara, esses jogadores aí são negociáveis porque tem mercado. Você tem na esquerda, você tem Alex Telles, o Cuiabá não vai embora, você vai precisar de um lateral, porque senão você vai ficar com 2 laterais muito já com idade avançada, que é o Alex Telles e o Marçal. Você precisa de um cara. Esquivel tá ali, cara. Pelo amor de Deus, eu não consigo acreditar que ninguém vai lá e vai fazer uma consulta pelo Esquivel. É inacreditável. Um jogador que eu falava aqui, Federico Redondo, sempre falei desse jogador, volante, tava aqui no Inter Miami, eu fui consultar ele, agora tá no Elche da Espanha. Foi emprestado ou vendido pro Elche da Espanha. Segundo o Transfer Market, né? Eu não sei qual é o tipo de negociação, a gente não sabe. Mas sabe quanto ele foi? 2,5 milhões de euros. 2,5 milhões de euros. De graça. De graça, tava ali no Inter Miami, cara, onde o Textor tem muito acesso, tem muito conhecimento com os caras. Então, meu irmão, tá aí, eu tô dando opções. Acredito que o meu canal seja o único que faça isso. E aí você que acompanha outros canais, você pode me acompanhar também, porque no meu canal, eu por exemplo, eu não faço live, eu não tenho competição com ninguém em caso de horário de live. Você pode pegar meu vídeo, hoje estou até passando um pouco, vai chegar a 23 minutos, mas você pode pegar meu vídeo e ver, se você dorme meia-noite, você pode pegar 20 para meia-noite e ver o vídeo até o final, na hora de dormir. Pode pegar na hora que você acorda e ver, né? Pode pegar no dia seguinte, do dia anterior, entendeu? Então, cara, é por aí, tá ali, tá tudo ali. Eu creio, eu não posso fazer essa afirmação que o meu canal é o único, mas eu creio que é o único que dá a opção. Eu faço essas consultas ali, tá tudo ali. E a partir de eu fazer tudo, né, até o ponto esquerda lá, eu vou depois posicionar aqui, para você poder ver, lembrar que eu falei e ele está ali para você ver, ok? Então é isso aí. Um grande abraço, saudações alvinegras.